Você já sentiu a alma silenciar diante de algo que não se explica, mas que se sente? Uma presença real, viva, um mistério que transcende palavras, mas que, em silêncio, transforma corações? Hoje, você será conduzido por uma jornada que não fala apenas ao intelecto, mas à alma. Uma jornada até o coração palpitante da fé cristã, o lugar onde o céu toca a terra, onde o invisível se torna visível, onde o amor de Deus se dá em alimento, a Eucaristia. Em um mundo onde a busca por significado e propósito é constante, existe um mistério que tem o poder de transformar nossas vidas de forma profunda e duradoura. Não estamos falando apenas de um rito ou de uma tradição antiga. Estamos falando do próprio Cristo, presente, vivo, real, em corpo, sangue, alma e divindade. A Eucaristia é o coração da vida cristã e o maior dom que Jesus nos deixou. É o memorial vivo da sua paixão, morte e ressurreição. É o momento em que o pão e o vinho se transformam no corpo e sangue de Cristo, um milagre que nos recorda as palavras de Jesus. Neste vídeo, você será convidado a mergulhar no poder transformador da Eucaristia, um mistério que nutre, cura e restaura. Mais do que um simples ritual, ela é o encontro vivo com Jesus Cristo, o pão da vida que nos chama ao altar para nos renovar por completo. É a fonte onde tudo começa e o ápice onde tudo encontra sentido. Caminharemos ao lado de um jovem que viveu essa verdade com intensidade e simplicidade, Carlo Acutis, e no final, teremos um testemunho de um milagre que aconteceu com um inscrito do canal. Vamos redescobrir a beleza da fé eucarística vivida com amor e devoção. Este vídeo é um convite. Prepare seu coração, respire fundo e permita-se ser tocado por aquele que desce do céu em cada Santa Missa. Este é o mistério da fé e ele está aqui para você. Na intimidade do altar, ali, onde o céu e a terra se encontram, algo sagrado acontece, algo que desafia a razão, mas abraça o coração, o mistério da Eucaristia. Chamamos de Santa Comunhão. É um dos 7 sacramentos da Igreja Católica, mas entre todos é o maior, o mais profundo, o mais divinamente humano. A Eucaristia é o memorial vivo da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Não é uma simples lembrança simbólica, é o próprio Cristo, vivo e presente, que se oferece a nós, em corpo, sangue, alma e divindade. E foi ele quem nos disse com palavras eternas: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Mas, como isso é possível? A resposta está em um milagre que acontece em cada Santa Missa: a transubstanciação. O pão permanece pão aos olhos. O vinho parece ainda vinho, mas pela ação do Espírito Santo e pelas palavras do sacerdote, essas espécies se transformam substancialmente no corpo e sangue do Senhor. É um mistério, é fé, é Deus que se dá em alimento. O milagre da transubstanciação é o mistério central da fé católica. Durante a missa, o pão e o vinho se tornam o próprio Cristo. Este é um mistério que transcende a compreensão humana, mas que nos é revelado pela fé. Aqui, tocamos o coração da fé católica. Tudo o que somos, tudo o que cremos, encontra-se aqui. Como disse São João Paulo II, a Igreja vive da Eucaristia. Na consagração, o sacrifício do Calvário se faz presente. Não é uma repetição, mas uma atualização viva do amor que se entrega por nós, hoje, agora, aqui. A cada missa, somos convidados a esse encontro, a esse amor que se dá, que se parte, que se oferece, por mim, por você. Ao comungarmos, não apenas recebemos um pão sagrado, recebemos o próprio Cristo, que deseja habitar em nós, alimentar-nos por dentro, renovar tudo o que somos. A Eucaristia é comunhão, é presença, é Deus conosco, e Ele está aqui, esperando por você. Se a Eucaristia é o coração da fé, então ela pulsa também em cada batida da nossa vida, porque este sacramento não é apenas celebrado, ele é vivido. A Eucaristia é força, é sustento, é abraço divino em forma de pão. É o próprio Cristo que, mais uma vez, vem ao nosso encontro e entra em nós para habitar, curar, transformar. Ele mesmo nos prometeu: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Essa união íntima com Cristo é como um rio que irriga a terra seca do coração, como um fogo que reacende a fé cansada, como um sopro de vida nova em meio ao desânimo. Quando comungamos, não somos mais os mesmos, recebemos um alimento que vai além do corpo, ele nutre a alma. Na Eucaristia, encontramos alimento espiritual, força para resistir às tentações, renovação interior, união com a Igreja, crescimento na caridade, amparo nas dores, cura para as enfermidades da alma. Mas há um segredo: para que esse milagre frutifique, é preciso preparar o coração.
estar em estado de graça, confessar-se, reconhecer-se pequeno diante do imenso amor de Deus. Cada comunhão é um convite à conversão, cada Santa Missa é um chamado à transformação. Cristo nos torna mais parecidos com Ele, mais mansos, mais justos, mais humildes, mais capazes de amar. Não é apenas uma visita de Deus em nós, é um convite para que nós habitemos nele. E quando deixamos que Ele viva em nós, tudo muda. A celebração da missa tem tanto valor quanto a morte de Cristo na cruz. Ali, no altar, somos levantados das nossas quedas. Ali, descobrimos que não estamos sozinhos, somos renovados, curados, enviados. A Eucaristia é remédio, é luz, é vida nova, é o amor de Deus, sempre atual, sempre presente, fazendo morada em nós. Em meio ao barulho do mundo moderno, em uma geração distraída por telas, velocidade e superficialidades, Deus ergueu um jovem simples, para lembrar a todos que o verdadeiro caminho para o céu continua o mesmo, a Eucaristia. Seu nome, Carlo Acutis, nascido em Londres, criado em Milão, viveu uma vida comum, mas com uma fé extraordinária. Desde pequeno, Carlo cultivava um amor profundo por Jesus na Eucaristia. A missa diária era seu momento mais esperado. A adoração ao Santíssimo, seu refúgio silencioso. A comunhão, seu combustível diário. Ele dizia, com a alma em chamas, a Eucaristia é a minha autoestrada para o céu. E nessa estrada, Carlo caminhou com intensidade, com alegria, com propósito. Amava a tecnologia e a usava como instrumento de evangelização. Criou um site onde catalogou mais de 136 milagres eucarísticos reconhecidos pela Igreja. Queria mostrar ao mundo que Cristo está realmente presente na hóstia consagrada. Seu projeto tornou-se uma exposição internacional, tocando milhões de corações, reacendendo a fé, despertando a sede de Deus. Carlo sabia, muitos duvidam, muitos esquecem, mas Jesus permanece presente, silencioso, fiel, na Eucaristia. Milagres como o de Lanciano, onde a hóstia se tornou carne, Buenos Aires, onde a partícula consagrada sangrou, Siena, onde as hóstias permaneceram incorruptas por séculos. Esses sinais para Carlo eram janelas do céu, provas vivas do amor de um Deus que deseja ser amado. Aos 15 anos, Carlo foi diagnosticado com leucemia. Ofereceu todo o sofrimento por amor à Igreja e ao Papa. E antes de partir, com uma serenidade divina, disse à mãe: "Morro feliz. Não desperdicei nenhum minuto da minha vida em coisas que não agradam a Deus." Carlo Acutis será canonizado pela Igreja em abril de 2025, tornando-se o primeiro santo millennial da história. Mas mais do que um título, Carlo é um sinal para esta geração. É prova viva de que a santidade está ao alcance e que ela começa no altar. Ele nos mostrou que é possível viver uma vida eucarística em qualquer idade, em qualquer tempo, porque onde está Jesus, ali está o céu, e a Eucaristia é o céu na terra. Tudo começou com um ostensório antigo, com cerca de 25 a 30 anos, que estava guardado há algum tempo na igreja. Um dia, o coordenador da paróquia, ao fazer uma visita ao depósito da igreja, se deparou com essa peça e, sabendo que o casal trabalhava com produção de peças em madeira e acrílico, teve uma ideia. Ele decidiu levar o ostensório até eles para que o restaurassem. O coordenador pediu um orçamento, mas o casal, sentindo que aquilo era mais do que um simples trabalho, decidiu que a restauração seria uma missão. Eles não mencionaram imediatamente ao coordenador que fariam o trabalho sem custo algum, mas sabiam que era algo que deviam fazer. O ostensório possuía partes de metal ou bronze, e o coordenador levou essas peças para uma relojoaria, onde o orçamentista fez um levantamento do custo para polir e restaurar essas partes. O valor ficou acima de R$ 2.000, apenas para o polimento, e o relojoeiro ainda mencionou que não conseguiria limpar tudo. Com o valor elevado, o coordenador decidiu então informar ao casal que, por enquanto, apenas a limpeza seria realizada e que o polimento seria feito em outra oportunidade. Mas, movidos pela graça de Deus, o casal encontrou uma solução criativa. Eles decidiram limpar e polir o ostensório por conta própria, sem nenhum custo além da mão de obra, que exigiu algumas horas de trabalho. Com paciência e dedicação, o ostensório ficou brilhando, como novo. Na parte onde antes havia madeira, o casal usou acrílico dourado, criando um acabamento lindo, utilizando os materiais que tinham à disposição no momento. Assim, o ostensório foi completamente restaurado e entregue à igreja, sem custo algum. Mas para Deus,
Nada fica sem retribuição. A verdadeira recompensa veio de uma forma surpreendente. Naquela época, a empresa do casal tinha uma média de vendas consideradas normais. No entanto, no mês de agosto, algo extraordinário aconteceu. Eles começaram a receber muitas vendas, mais do que o habitual, mas não perceberam imediatamente que aquilo era um milagre. As vendas seguiam sendo processadas da mesma forma, sem que eles soubessem o que estava por trás de tudo aquilo. Quando chegou o final do mês e eles fizeram o fechamento das vendas, a grande surpresa foi revelada. Eles venderam o dobro do que normalmente vendiam em um mês. Essa confirmação do milagre veio de forma clara. Não apenas naquele mês, mas até mesmo em meses posteriores, não houve outra ocasião em que alcançaram números tão altos de vendas, nem mesmo na mesma época do ano. Mas o maior milagre não foi a prosperidade financeira, mas a transformação espiritual que essa experiência trouxe para a vida do casal. A graça de Deus tocou profundamente os seus corações, e dia após dia, um crescimento espiritual começou a acontecer em suas vidas. A Eucaristia tocou profundamente a vida dessa família, e por meio dessa experiência de fé e dedicação, eles puderam vivenciar o poder transformador do amor de Cristo em suas vidas. A presença de Jesus sacramentado se fez tão forte, tão real, que nenhuma dúvida pôde resistir. Eles não pediram nada, mas Deus viu tudo e retribuiu com abundância. Foi um milagre? Sim, mas não o tipo de milagre que estampa manchetes. Foi o tipo de milagre que acontece quando corações tocam a eternidade com humildade. Esse testemunho é um lembrete poderoso. Quando colocamos Deus no centro, tudo encontra sentido. E a Eucaristia, que é Cristo presente, nunca deixa de agir. Ela restaura, ela transforma. E assim como foi na vida dessa família, também pode acontecer na sua. Abra-se ao mistério, permita que ele te toque, e você verá com seus próprios olhos que a fé não é apenas lembrança, é experiência. Este testemunho nos lembra que a Eucaristia é uma fonte de graças inesgotáveis. Ao nos aproximarmos dela com fé e devoção, podemos experimentar transformações profundas em nossas vidas. A Eucaristia nos ajuda a reconhecer a presença de Deus em nossas vidas e a valorizar as bênçãos que recebemos dele. Você já agradeceu hoje? Não por algo grandioso, mas por simplesmente estar vivo, por respirar, por poder amar? A gratidão é uma linguagem divina, e na Eucaristia ela se torna sacramento. A própria palavra Eucaristia vem do grego eucaristia, que significa ação de graças. Celebrar a Eucaristia é, antes de tudo, agradecer. Agradecer a Deus por nos amar até o extremo, por entregar seu Filho, por permanecer conosco em cada altar, em cada partícula consagrada, em cada coração que o acolhe. Quando participamos da Santa Missa, não vamos primeiro para pedir, mas para louvar, adorar, dar graças. Como nos ensina a palavra, dai graças em tudo, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. E é nesse espírito de gratidão que o milagre acontece. Lembra-se do casal que restaurou o ostensório? Eles não esperavam algo em troca, fizeram por amor, com gratidão no coração, e a resposta divina veio como um sopro suave do Espírito, como uma multiplicação silenciosa de graças. Gratidão é isso que transforma um ato simples em um encontro com o céu. Quem vive a Eucaristia com gratidão, vive em plenitude, porque não há graça maior do que saber reconhecer as graças que já temos. Antes de multiplicar os pães, antes de ressuscitar Lázaro, antes de instituir a Eucaristia, Jesus agradecia. A ação de graças precedia o milagre, e conosco não é diferente. A Eucaristia nos convida a olhar a vida com outros olhos, olhos que enxergam Deus em tudo, nos detalhes, na dor, na beleza, na simplicidade. Quando compreendemos isso, a missa deixa de ser um compromisso e se torna um ato de amor, um altar de gratidão, um momento em que tudo se transforma, inclusive nós. Ao comungarmos, somos fortalecidos, transformados, capacitados a amar mais, a viver com fé, a vencer vícios, a lutar pela santidade. A Eucaristia é o maior dom que Jesus nos deixou. É o pão da vida que nos conduz à vida eterna. Ela é remédio, é força, é presença, é a resposta silenciosa de um Deus que nunca nos abandona. A Eucaristia e a ação de graças caminham juntas, são inseparáveis. E quando unimos o altar ao coração grato, descobrimos o verdadeiro sentido da vida cristã: amar, servir e agradecer. A Eucaristia é dom, é presença,
é milagre, mas é também encontro. E como todo encontro com alguém que amamos profundamente, ela exige preparação. Não se vai à mesa do Senhor de qualquer maneira. Vai-se com o coração despido de vaidade, com a alma sedenta de pureza, com os olhos voltados para o alto. A Igreja nos ensina, para comungar dignamente, é necessário estar em estado de graça. Isso significa estar reconciliado com Deus, livre dos pecados mortais, disposto a recomeçar. E por isso, a confissão é um gesto de humildade e fé. É lavar a alma para acolher o Rei da Glória. Jesus não se recusa a entrar, mas deseja um espaço digno para habitar. O coração preparado é como um presépio limpo, onde o Cristo deseja nascer de novo, em cada Eucaristia. Há também o jejum eucarístico, uma espera silenciosa, um intervalo de pelo menos 1 hora antes da comunhão. Um gesto simbólico, mas profundamente espiritual, como quem diz: Senhor, estou te esperando, tenho fome, mas a minha maior fome é de ti. E há algo ainda mais precioso: a oração. A oração é o caminho silencioso que prepara o coração para receber o sagrado, antes da missa, durante e, principalmente, depois da comunhão, quando Jesus permanece dentro de nós. É o momento mais íntimo com Deus. O altar do nosso coração se torna, ali, um verdadeiro sacrário vivo. E se você deseja ir ainda mais longe, se quer experimentar graças profundas, descubra o poder da adoração ao Santíssimo Sacramento. Ali, diante da hóstia exposta, não há discursos, não há pressa, apenas presença, apenas silêncio, apenas amor. Minutos que podem mudar uma vida, curar feridas, aliviar ansiedades, abrir caminhos novos. E o mais importante de tudo é o próprio Cristo, que espera por você, sozinho muitas vezes, como no horto, esperando que alguém fique com ele. A Eucaristia é um tesouro escondido, e os tesouros só são revelados àqueles que se dispõem a cavar. Prepare-se, adore, comungue, e você verá a transformação silenciosa, mas poderosa, que Deus realizará em sua alma. O que acontece quando alguém verdadeiramente comunga Jesus, quando o corpo de Cristo se une ao nosso corpo, quando sua vida começa a pulsar dentro de nós? Algo invisível acontece, mas é profundamente real. O mundo começa a mudar. A Eucaristia não é um fim em si, ela é envio, ela é missão. Cristo não deseja apenas habitar em nós, ele quer agir através de nós. Cada comunhão é uma semente plantada no coração, e essa semente deve frutificar em gestos de amor, em atitudes de justiça, em palavras que devolvem a esperança. O cristão que comunga verdadeiramente carrega dentro de si uma luz que o mundo não pode apagar. Ele se torna um sacrário ambulante, uma extensão viva do céu na terra. A Eucaristia transforma famílias, transforma cidades, transforma culturas inteiras. Ela nos impulsiona a amar mais, a servir sem esperar nada, a perdoar mesmo quando dói, a construir pontes onde antes existiam muros. E se o mundo hoje parece tão frio, tão dividido, tão cansado, é porque muitos se esqueceram do poder desse mistério. Mas há esperança, porque cada vez que alguém se ajoelha diante do altar, cada vez que alguém recebe Jesus com o coração sincero, um novo fogo se acende, uma nova história começa, e o mundo começa a ser restaurado. Como diz na encíclica Eclesia de Eucaristia, a Igreja vive da Eucaristia, mas o mundo também depende dela, depende de cristãos eucarísticos que, depois da missa, continuam celebrando o amor de Cristo em cada gesto cotidiano, na escola, no trabalho, na fila do mercado, na mesa da cozinha. O amor eucarístico é discreto, mas poderoso, e quem se alimenta de Cristo com frequência não consegue mais viver de outro modo. A caridade se torna natural, a bondade, um hábito. O Evangelho, uma vida. É assim que a Eucaristia transforma o mundo, uma alma de cada vez, um coração que se deixa consumir por esse fogo de amor. Chegamos ao fim. Ou será apenas o começo de uma vida nova? A Eucaristia, o ápice da vida cristã. Ela nos lembra da presença real de Deus entre nós e nos inspira a viver de acordo com os seus ensinamentos. Ao nos dedicarmos à Eucaristia, nos tornamos mais sensíveis à presença de Deus em nossas vidas e mais abertos para receber as bênçãos que Ele nos oferece. Incentivamos todos a valorizarem este sacramento e a participarem dele com fé e profunda devoção. Que a Eucaristia seja o centro da nossa vida, o ponto de partida para uma jornada de amor e serviço ao próximo. Que a presença de Cristo em nossas vidas nos inspire a viver de acordo com os valores do Reino de Deus, promovendo a justiça,
a compaixão e a paz. Que a presença de Cristo em nossas vidas nos guie e nos fortaleça em nossa jornada espiritual. Que a Eucaristia seja o nosso refúgio, o nosso consolo e a nossa força em todos os momentos da vida. Se este vídeo tocou seu coração, queremos ouvir você. A sua experiência é única e preciosa. Qual foi a graça mais profunda que você recebeu através da Eucaristia? Compartilhe nos comentários. Sua partilha pode ser a inspiração que outra alma precisa hoje. Curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e familiares e inscreva-se no canal.